Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre o apóstolo Paulo, né? No primeiro bloco, lembramos um pouco da história desse apóstolo, né? O grande São Paulo, que obviamente era chamado antes de Saulo, você deve saber muito bem dessa história, perseguiu cristãos, né? Testemunhou o martírio do primeiro grande mártir da igreja, o primeiro oficialmente mártir da igreja, alguém que deu a vida pela fé, que foi Santo Estevão, diácono Santo Estevão. Enfim, Saulo, esse personagem importantíssimo, interessantíssimo da história do cristianismo. Um aninho só, um ano depois da morte, ressurreição e ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus aparece misticamente para Paulo, né, no caminho de Damasco, né, onde ele se depara com uma realidade linda, que é o próprio Cristo, né, que diz para ele: ora, Paulo, por que você me persegue? Ora, Saulo, né, ainda era Saulo. Por que você me persegue? E ali começa a história, então, linda desse apóstolo que, como o Padre Guido explicou anteriormente, por um lado, a comunidade judaica já não mais aceitava porque estava mudando de opinião, não era mais aquele Saulo perseguidor de cristãos. E a comunidade cristã primitiva também tinha receio, porque se esse cara até outro dia estava ali perseguindo e até testemunhou morte de cristãos, a gente pode confiar nele mesmo? Quer dizer, ele deve ter sofrido muito com tudo isso. Mas essa conversão de São Paulo, né? O que ela influenciou para valer? Esse é o tema do nosso programa de hoje, né? A conversão de São Paulo e o caminho da igreja. O que ela influenciou diretamente, né, no decorrer da missão da igreja primitiva, nesse caminho da igreja primitiva? Pedi que o Padre Guido comentasse, ele vai fazer isso agora, uma expressão de Santo Agostinho, algumas expressões de Santo Agostinho. Vamos ver a primeira. Santo Agostinho diz o seguinte: Paulo foi derrubado para ficar cego. Tornou-se cego para ser mudado. Foi mudado para ser enviado. E foi enviado para que a verdade aparecesse. Há realmente, né, Padre Guido, na história de Paulo, essa ideia da missão de uma maneira presente, como acho que, talvez de todos os apóstolos, aquele que está mais claro a ideia de missão e de envio. Mas só foi possível a partir desse episódio da conversão. Perfeito, Diácono Eric. Podemos dizer, de uma maneira objetiva e clara, que o episódio da conversão até milagrosa foi, digamos assim, um episódio não esporádico, mas que mudou 100% o estilo de vida e a capacidade deste homem, a tal ponto que quando ele, instruído primeiro por Ananias e logo em seguida pelas primeiras comunidades cristãs, que voltamos a repetir, mantinham uma certa distância, quando ele ficou sabendo que uma das frases pronunciadas por Jesus era aquela de levar a luz do Evangelho até os confins do mundo, ele colocou esta frase como se fosse um projeto pessoal e não poupou energias e nem mediu esforços para alcançar este objetivo. E irá alcançá-lo. Nós temos a presença de Paulo naquela cidade que era a capital do mundo da época, Roma. E será exatamente naquela cidade que ele vai terminar com um glorioso martírio também a sua vida aqui na Terra. Né? No ano 67, né, Padre? 67, exato. E aí, gente, este jogo de palavras, parece um jogo de palavras de Santo Agostinho, né? E quando ele é derrubado para ficar cego, cego para ser mudado, mudado para ser enviado, enviado para que a verdade aparecesse. Nota 10, também pela criatividade de Santo Agostinho, porque ele está fazendo uma fotografia autêntica da personalidade de Paulo. E Santo Agostinho continua. Vamos ver o próximo trecho do comentário de Santo Agostinho. O cruel foi esmagado e tornou-se crente. O lobo foi abatido e se levantou o cordeiro. O perseguidor foi derrubado e tornou-se pregador. Bonito, né, Padre Guido? Sim. Né? O lobo foi abatido e levantou-se cordeiro. Exato. Veja só o que é capaz de fazer uma conversão. Se você me perguntasse, Padre Guido, mas na história da igreja, este episódio é, digamos assim, isolado? Não. Foram muitas as pessoas que tiveram um episódio marcante que acabou mudando completamente o estilo de vida. É importante também conhecer isso.
meus amigos, né? Porque Deus apresenta, respeitando sempre até o dom da liberdade, mas apresenta um produto diante do qual quem tem um pouquinho também até de humildade é capaz de reconhecer que aquele produto leva mesmo a ter um futuro muito frutuoso, como aconteceu exatamente na vida do apóstolo Paulo. E Santo Agostinho ainda complementa, né, esse elogio que ele está fazendo a Paulo de uma maneira interessante. Veja o que ele ainda diz, Santo Agostinho. Paulo, eu te proclamo o verdadeiro atleta de Jesus Cristo, que te instruiu e te ungiu. Atleta de Jesus Cristo, essa eu não sabia que Paulo tinha levado esse título. Exato. Eu vou dizer em primeiro lugar, diácono Eric, que o saudoso, grande e hoje santo padre, o Papa João Paulo II, também foi chamado de atleta de Deus. Porque mesmo 2000 anos depois, o que este Papa fez, né, indo para cá e para lá, visitando tantos países no mundo, etc. Atleta é aquela pessoa que se mantém bem treinado, pronto e disposto a, digamos assim, a medir a sua capacidade, a enfrentar também desafios e, sobretudo, a mostrar a credibilidade no que ele está fazendo. É exatamente nesse aspecto que nós podemos considerar como pessoa atleta que não cansa, que suporta até as grandes distâncias. É aí que se explica o gesto concreto que Paulo fez na frente das comunidades. Quais? As suas viagens. Viagens apostólicas, viagens missionárias, cheias de tantas aventuras, nem sempre coroadas com pleno sucesso, enfrentando até desafios não dos melhores, mas convencido que estava levando a luz do Evangelho para todos os povos da época.